Você já sentiu que, por mais que deseje com toda a força do seu coração, algo parece travar? Como se existisse uma parede invisível entre você e aquilo que tanto busca. É como gritar num quarto vazio. Você tem fé, você acredita, você se esforça. Mas no silêncio da vida, a resposta não vem. E então você começa a se perguntar: será que estou fazendo algo errado? Será que não mereço? Será que o universo se esqueceu de mim? Não, ele não esqueceu. Ele está escutando, mas não os seus pedidos, não as suas palavras. O universo escuta a sua frequência, e a sua frequência não é determinada pelo que você quer, mas pelo que você é, pelo que vibra quando ninguém está vendo, pelas emoções que moram no seu corpo, pelos pensamentos que você alimenta em silêncio. É aí que tudo se decide. A manifestação não acontece porque você deseja. A manifestação acontece porque você se torna, porque você encarna, porque você vive aquilo que diz querer. Essa é a diferença entre sonhar e cocriar, entre imaginar e viver, entre tentar e permitir. Não basta querer uma vida nova, se por dentro você ainda carrega as mesmas dores antigas, os mesmos padrões que te prendem, as mesmas crenças que sabotam sua luz. Você não manifesta o que quer, você manifesta o que é. E isso muda tudo. A verdade é que a vida está o tempo todo respondendo ao que você vibra. E vibrar não é pensar positivo, vibrar é sentir. Vibrar é respirar o que você acredita ser. É acordar com a alma alinhada com o que deseja viver. É olhar para o mundo com os olhos daquilo que já é verdade dentro de você. Não adianta repetir mantras se o seu corpo ainda está preso ao medo. Não adianta colar afirmações no espelho se sua energia ainda conversa com a escassez. Não adianta pedir por amor se o seu coração vibra rejeição. O universo não entende palavras, ele entende vibração. E a sua vibração não mente. A sua vibração é o que você realmente acredita sobre si, sobre o mundo, sobre o que é possível, sobre o que é permitido. A sua vibração é a soma de tudo que você sente, pensa, guarda e repete. É por isso que a manifestação não é um milagre repentino. É uma dança sutil entre você e o campo invisível da vida. Uma dança onde cada passo que você dá por dentro muda o que acontece por fora. Mas ninguém te ensinou isso. Te ensinaram a correr atrás, a pedir com força, a repetir até cansar. Te disseram que era só querer muito, desejar com fé, visualizar com intensidade. Mas esqueceram de te contar o mais importante, que nenhuma técnica funciona se sua essência estiver desalinhada com o que você quer. Porque não é sobre quanto você quer, é sobre quem você está sendo enquanto deseja. É sobre a energia que habita seu olhar, é sobre a emoção que vibra no seu peito. É sobre a história silenciosa que seu corpo conta enquanto sua boca fala de esperança. E essa história às vezes ainda está presa ao passado. Ainda carrega a dor de não se sentir suficiente. Ainda revive memórias que disseram: você não pode, você não merece, não vai dar certo para você. E enquanto isso não for olhado, não for curado, não for transformado, a vida continuará respondendo ao que ainda não foi dito em voz alta, mas grita dentro de você. Hoje, nesse vídeo, eu quero te conduzir a esse lugar profundo onde as manifestações verdadeiras começam. Não no mundo de fora, mas dentro de você. Porque é aí que tudo nasce. É aí que tudo muda. É nesse lugar silencioso, muitas vezes esquecido, que mora a sua potência de criar realidades. Você não precisa ser perfeito. Não precisa ter todas as respostas. Você só precisa se permitir acessar quem você é, além dos medos, além das máscaras, além das pressas. Só quando você se alinha com a sua verdade mais íntima, é que o universo começa a conspirar a favor do que você já se tornou. A manifestação não é um destino, é um reflexo. E você, mesmo que ainda não saiba, tem o poder de mudar o reflexo, mudando o espelho que carrega por dentro. Esse é o começo da sua jornada. A jornada de ser, a jornada de lembrar, a jornada de voltar a si. E de lá, cocriar tudo o que já te pertence. Ouça com atenção. Há um equívoco silencioso que muitos carregam sem perceber. A crença de que basta desejar algo intensamente para que isso se torne realidade. Acredita-se que o querer, por si só, é o bastante. Mas há uma diferença profunda entre desejar e estar pronto. Entre sonhar e sustentar. Porque o universo não entrega o que vai te quebrar. Ele não oferece aquilo que sua energia ainda não consegue manter. E é nesse ponto que tantos se frustram. Querem amor, mas rejeitam a si mesmos. Querem prosperidade, mas vivem com medo da escassez. Querem liberdade, mas se prendem a padrões antigos. Querem mudanças, mas se agarram ao que já conhecem, mesmo que isso machuque.
E então, sem entender o porquê, se veem presos num ciclo onde nada realmente floresce, onde tudo começa com empolgação e termina em silêncio, onde a vida parece estar sempre adiando. Mas a verdade é que a vida não adia. Ela apenas espera você se tornar quem precisa ser para viver aquilo que diz querer. Muitas vezes, a vida te segura por amor, não por castigo. Ela espera que você se cure, que você se veja, que você se reconheça além das feridas. Porque o que você deseja pode ser grandioso, mas se o seu coração ainda vibra pequeno, vai doer segurar esse tamanho. Vai doer sustentar o amor se você ainda acredita que não é digno dele. Vai doer manter a prosperidade se você ainda se sabota cada vez que se aproxima dela. Vai doer ser livre se por dentro ainda existem correntes invisíveis que dizem não é seguro. O universo quer que você tenha tudo. Tudo. Mas ele respeita seu tempo de preparação. E essa preparação não é no fazer, é no ser, é no sentir, é no lembrar. A manifestação não é sobre velocidade, é sobre profundidade. Não é sobre pressa, é sobre verdade. E a verdade, por mais que doa, liberta. Porque ela te mostra onde ainda existe incoerência, onde ainda falta presença, onde ainda há medo travestido de desejo. Você diz que quer, mas será que o seu corpo acredita? Será que a sua energia está dizendo sim ou está dizendo socorro? É por isso que tantas tentativas falham. Não porque você é fraco, mas porque você está tentando criar algo novo com emoções antigas. Está tentando subir degraus com uma mochila cheia de memórias que pesam. Está tentando viver o futuro com a vibração do passado. E isso nunca vai funcionar. Nunca. Porque a vida não responde ao que você fala. Ela responde ao que você vibra. E a sua vibração é a somatória de tudo o que você ainda guarda, tudo o que você não diz, tudo o que você finge que superou, tudo o que você esconde até de si mesmo. Por isso, antes de correr para manifestar, pare. Pare e se escute. Pare e sinta. Pare e pergunte com honestidade: quem eu estou sendo hoje? Porque essa resposta vale mais do que qualquer técnica. Vale mais do que qualquer ritual. Porque essa resposta revela a chave da sua realidade. Enquanto você não for honesto com quem é, vai continuar se sabotando sem perceber. Vai continuar atraindo o que não quer. Vai continuar repetindo ciclos. Vai continuar chamando de azar, o que na verdade é apenas repetição energética. Porque sua vida é o espelho da sua vibração mais profunda. E esse espelho não mente, não mascara, não disfarça. Ele mostra com precisão o que está vivo dentro de você. E o que está vivo dentro de você é o que cria tudo, absolutamente tudo. Por isso, ouça com atenção, não ao mundo, não aos outros, mas a você. Ouça o que vibra quando você sonha. Ouça o que treme quando você tenta. Ouça o que chora em silêncio quando você finge estar bem. Porque é aí que começa a verdadeira manifestação, não fora, mas dentro, sempre dentro. Quando a espiritualidade se torna fuga, existe um ponto cego que poucos têm coragem de encarar. Um lugar sutil onde o sagrado vira máscara. Onde a espiritualidade, que deveria ser cura, se transforma em fuga. Sim, fuga. Fuga da dor, fuga do agora, fuga da própria humanidade. Muitos se perdem nesse labirinto sem nem perceber. Usam frases elevadas para encobrir feridas que ainda sangram. Recitam afirmações como quem tenta convencer o próprio coração a ignorar o que sente. Fazem rituais, acendem velas, meditam por horas. Mas não conseguem sustentar 5 minutos de silêncio com o próprio desconforto. Não conseguem encarar o vazio que habita entre uma técnica e outra. Porque esse vazio é cru, é honesto. Ele não tem filtros. E é justamente por isso que ele assusta. Então, sem perceber, a pessoa mergulha em uma espiritualidade que não transforma. Apenas entretém, apenas distrai, apenas adia o encontro com o que realmente precisa ser sentido, nomeado, atravessado. E não há nada mais doloroso do que usar o divino para negar a própria dor. Porque a dor ignorada não some, ela se acumula e se torna ainda mais barulhenta. Começa a vazar pelas bordas da vida, nas relações que não fluem, na ansiedade que aperta o peito, no corpo que adoece sem motivo aparente, na sensação constante de estar fazendo tudo certo e, mesmo assim, nada mudar. Porque não se trata de quantas vezes você manifesta, não se trata de quantas vezes você diz eu sou luz. Se trata do quanto você consegue ser inteiro, mesmo quando está escuro, mesmo quando está pesado, mesmo quando dói. E isso não se aprende decorando frases. Isso se aprende ficando. Ficando com o que é, com o que existe, com o que pulsa. Porque o verdadeiro caminho espiritual não te tira da realidade, ele te mergulha nela com mais consciência. Ele te faz enxergar o caos com olhos de compaixão.
Ele te faz abraçar a dor sem tentar consertá-la. Ele te faz humano antes de te fazer iluminado. Muitos confundem elevação com evasão. Acham que se sentirem raiva é sinal de regressão, que chorar é fraqueza, que duvidar é perder a fé. E então começam a criar uma identidade espiritual perfeita, porém completamente desconectada da própria verdade. Se tornam personagens de si mesmos, sempre sorrindo, sempre positivos, sempre dizendo que está tudo bem. Mas por dentro há um grito contido, uma exaustão silenciosa, uma tristeza que não encontra nome, porque tudo virou energia. Mas nem tudo é energia. Algumas coisas são traumas, são dores de infância, são fraturas emocionais que precisam de cuidado humano, não apenas de mantras. Porque antes de sermos energia, somos carne, somos histórias. Somos memórias que pedem espaço para serem ouvidas, acolhidas, libertadas. E isso não acontece fugindo para os planos sutis. Acontece aqui, agora, no corpo, no chão da vida, no cotidiano. Não há iluminação sem enraizamento. Não há transcendência verdadeira sem presença radical no agora. Qualquer tentativa de escapar da realidade, ainda que com perfume de espiritualidade, é só mais um disfarce do ego. Um ego que aprendeu a usar linguagem bonita para não precisar sentir. Que aprendeu a parecer desperto, mas ainda dorme profundamente dentro da própria armadura. Por isso, esse erro é tão invisível, porque ele vem disfarçado de sabedoria, vem travestido de autoconhecimento. Mas no fundo é só medo. Medo de desmoronar. Medo de perder o controle, medo de encarar o próprio vazio. E enquanto esse medo guiar os passos, a espiritualidade continuará sendo um palco, um teatro onde o despertar é encenado, mas nunca vivido. Porque despertar de verdade exige coragem. Coragem de ficar nu diante de si mesmo, coragem de largar as técnicas quando elas viram muletas, coragem de apenas ser. Imperfeito, sentindo, vivo, total. A imaginação como código-fonte do seu campo vibracional. Muito antes de qualquer realidade se manifestar, ela já foi um traço sutil em algum lugar da sua mente. Antes de qualquer acontecimento tocar seu corpo físico, ele já existia como uma vibração silenciosa moldada pelas imagens que você carrega dentro de si. E essas imagens não são apenas pensamentos vagos, elas são códigos. Códigos que se entrelaçam com a sua energia, com o seu campo, com o que você atrai e com o que você repele. A imaginação é a linguagem invisível com que você esculpe o seu destino. É nela que o invisível ganha forma. É nela que o mundo começa a se curvar aos seus estados internos, não aos seus desejos conscientes. Porque você não vibra o que diz que quer. Você vibra o que acredita ser possível. E o que você acredita, na maior parte das vezes, não está nos seus discursos. Está nas imagens que se repetem quando você fecha os olhos. Está na forma como você se vê quando ninguém está olhando. Está no enredo silencioso que sua mente encena toda vez que pensa no futuro. Imagens internas são muito mais do que devaneios. Elas são instruções que você está constantemente emitindo para o universo e para o seu próprio sistema nervoso. Toda vez que você imagina algo com força emocional, seu corpo reage como se aquilo fosse real. Seu cérebro não diferencia o que é vivido do que é intensamente imaginado. Ele apenas registra a vibração. E essa vibração passa a ser o tom base da sua existência. Se você se imagina fracassando, mesmo que diga em voz alta que acredita no sucesso, seu campo vibra escassez. Se você se imagina sendo rejeitado, mesmo que declare amor próprio todos os dias, sua energia ainda carrega medo. E é por isso que tanta gente se frustra com a lei da atração. Porque acreditam que basta querer com força, repetir palavras bonitas e ter fé. Mas esquecem que o que cria não é o que você quer, é o que você sente quando ninguém está olhando. É o que você imagina quando o silêncio chega. É o cenário invisível onde a sua alma repousa noite após noite. A imaginação é um portal. E como todo portal, ela pode te levar para o céu ou para o abismo. Tudo depende de como você a utiliza. Há quem use a imaginação para cultivar estados de presença, gratidão e abundância. E há quem use para reforçar medos antigos, traumas repetidos e desfechos catastróficos. Não por maldade, mas por hábito. Porque o cérebro se vicia nas imagens que alimentamos. E quanto mais você imagina o pior, mais você se prepara para ele, mais você o vibra, e mais você se alinha com situações que confirmem esse roteiro. Por isso, mudar sua realidade exige muito mais do que ações externas. Exige que você reescreva o filme que está sendo projetado dentro de você, cena por cena, detalhe por detalhe. E isso não é sobre fingir que está tudo bem. É sobre criar um novo caminho neural,
onde o seu corpo, sua emoção e sua energia possam finalmente descansar num novo tipo de segurança. A segurança de um futuro possível, de uma vida digna de ser sonhada, de um estado interno onde ser feliz não pareça perigoso. Seu campo vibracional é um reflexo direto do que você vê com os olhos fechados. Não há como manter uma vibração elevada se, ao fechar os olhos, a imagem que surge é de perda, de medo, de fracasso. Por isso, olhar para a imaginação é como olhar para a raiz do seu jardim interno. É lá que tudo começa, e é lá que tudo pode ser refeito. Quando você entende isso, você para de correr atrás de técnicas e começa a cuidar da fonte. E a fonte é sempre a imagem. A imagem que você tem de si mesmo, a imagem que você tem do amor, a imagem que você tem da vida. É ela que molda seu campo. É ela que informa o universo sobre o que é seguro trazer até você. E se a imagem ainda está cheia de dor, o universo respeita. Ele te protege daquilo que você ainda não está preparado para sustentar, porque a vida não entrega o que você deseja. Ela entrega o que seu campo consegue segurar sem quebrar. Por isso, antes de manifestar algo novo, é preciso imaginar um novo você. Um você que sabe receber, que sabe se permitir, que sabe existir em paz com aquilo que sempre acreditou não merecer. A coerência coração-cérebro como ponte entre intenção e manifestação. Existe um espaço invisível entre aquilo que você deseja e aquilo que se torna real. Um espaço misterioso onde muitas intenções se perdem, muitos sonhos se dissolvem e muitos pedidos silenciosos parecem nunca encontrar resposta. Esse espaço, muitas vezes, é preenchido por frustração, ansiedade e dúvidas. Mas o que poucos percebem é que esse espaço não está vazio. Ele é sustentado por uma vibração específica, que pode ser harmônica ou caótica. Essa vibração nasce da qualidade da relação entre o que você sente e o que você pensa, entre o que seu coração deseja e o que sua mente acredita ser possível. Quando esses dois centros estão desalinhados, a energia se dispersa, a intenção se fragmenta e a manifestação se torna instável. Mas quando há coerência entre coração e cérebro, algo muda. A vibração entra em sincronia. E quando isso acontece, seu campo se expande, sua presença se fortalece. E aquilo que antes parecia distante começa a se mover em sua direção com fluidez silenciosa. A ciência já comprova o que antigas tradições espirituais sempre intuíram. O coração tem um campo eletromagnético poderoso, maior que o do cérebro. Ele emite sinais que afetam não só seu corpo, mas também o ambiente ao seu redor. E quando você sente algo com verdade, esse campo se organiza. Mas se sua mente está cheia de pensamentos conflitantes, dúvidas, negação ou pressa, essa coerência se desfaz. É como tentar caminhar com um pé acelerando e o outro pisando no freio. Você se cansa, você trava e nada acontece. Por isso, não basta repetir afirmações ou mentalizar objetivos. É preciso que seu coração esteja em paz com o que você quer, que ele deseje aquilo de forma leve, genuína, sem medo de perder ou falhar. Porque o universo não responde só ao que você pensa, ele responde ao estado interno que você carrega enquanto pensa. E se o coração está contraído, em alerta, com medo de não ser suficiente, o sinal enviado é de escassez, é de insegurança, é de conflito interno. E o universo respeita isso. Ele sempre respeita a vibração mais forte. E quase sempre, essa vibração não está nas palavras, está no corpo. A coerência entre coração e cérebro não é um estado místico inalcançável. É um alinhamento possível, mas exige presença, escuta e verdade. Exige que você silencie as histórias que a mente conta o tempo todo. Histórias de urgência, de controle, de comparação. E volte para o corpo. Porque o coração não grita, ele sussurra. Ele sente antes de saber. Ele sabe antes de entender. E quando você se permite sentir sem resistir, algo começa a se alinhar dentro de você. As intenções deixam de ser desejos soltos e se tornam frequências consistentes. E quanto mais consistente for sua frequência, mais facilmente o universo pode responder. Porque ele não responde à sua pressa. Ele responde à sua estabilidade. Ele responde ao seu estado de permissão, à sua capacidade de se manter inteiro mesmo enquanto espera. Mesmo enquanto parece que nada está mudando. E essa capacidade nasce quando mente e coração se escutam. Quando o pensamento para de julgar o que o sentimento sente, e o sentimento para de lutar contra o que o pensamento quer. É nesse ponto de equilíbrio que a manifestação acontece com suavidade, porque não há mais resistência, porque o corpo já não vive em guerra com a mente, porque o desejo já não carrega medo. E nesse silêncio, algo poderoso acontece. A sua intenção se torna oração.
Não uma oração desesperada, pedindo por algo que parece impossível, mas uma oração silenciosa, que vibra com a certeza de que já é, que já está vindo, que já está se formando no invisível. E quando você vibra isso com coerência, o universo não apenas escuta, ele responde, porque ele reconhece quando há verdade, quando há congruência, quando há coragem de viver a vida de dentro para fora. E é essa coragem de sentir o que sente, pensar o que acredita, desejar com pureza e se permitir receber, que constrói a ponte entre intenção e manifestação. Essa ponte não é feita de força, é feita de frequência. E quanto mais íntegro você estiver com o que deseja, mais rápido essa ponte se materializa sob seus pés. Como a dopamina do desejo pode sabotar sua frequência sem você perceber? Às vezes, o que parece entusiasmo é, na verdade, agitação. O que parece motivação é só o desespero disfarçado de esperança. E o que chamamos de desejo pode estar envenenado por uma dopamina viciada, que nos ilude com pequenas doses de alívio imediato, mas nos afasta da manifestação verdadeira. Vivemos em uma cultura de picos. Picos de emoção, picos de expectativa, picos de prazer. E a dopamina, esse neurotransmissor tão poderoso, é a moeda invisível que governa a maioria das nossas escolhas. Ela não mede profundidade, ela mede estímulo. E quanto mais você se acostuma a estimular seu cérebro com antecipação do que deseja, mais você se desconecta da vibração real da manifestação. Porque o desejo ativado apenas pela dopamina não é um desejo sereno, centrado, estável. É um desejo ansioso. E a ansiedade tem uma frequência muito diferente da confiança. Imagine o seguinte: você mentaliza, afirma, visualiza e por um instante sente um pico de excitação. Parece que tudo vai acontecer. Mas logo depois o silêncio, o vazio, a espera. E junto dela vem o desconforto, porque seu corpo já se viciou na sensação do quase, e o quase vicia mais que o sim, porque o quase gera tensão, alimenta o ciclo, estimula o cérebro. E enquanto você está preso a essa montanha-russa bioquímica, sua frequência permanece instável. A vibração da manifestação não é um pico. Ela é uma linha firme, silenciosa, constante. E a dopamina, quando usada inconscientemente, sabota isso. Ela te faz querer mais estímulo, mais sinais, mais provas. E esse querer incessante enfraquece a vibração da confiança. Porque quem confia, sente. Quem confia, sustenta. Quem confia não corre atrás. Segura o campo, mesmo sem resultados imediatos. A neurociência nos mostra que o cérebro humano não foi feito para viver em constante euforia. O verdadeiro estado de poder não está na excitação, mas na estabilidade. E estabilidade não é apatia, é consistência. É um estado onde o corpo não precisa de dopamina para continuar acreditando. Ele simplesmente vibra o que sabe, vibra o que já reconhece como verdade, vibra o que já assumiu como realidade interna. Porque se você precisa de emoção forte o tempo todo para acreditar no seu desejo, então o seu desejo ainda não é seu. Ele é um jogo. Um jogo de carência emocional disfarçada de meta espiritual. E esse jogo, mesmo quando parece espiritualizado, continua sendo guiado por padrões de escassez. Porque não é a dopamina que manifesta, é a coerência emocional. E dopamina sem consciência gera dependência. Coerência, por outro lado, gera magnetismo. Quando você começa a perceber isso, tudo muda. Você começa a sair do ciclo de pico e queda. Você começa a silenciar a urgência interna por respostas rápidas. E nesse silêncio, você reencontra o ritmo da manifestação. Não o ritmo do cérebro que busca prazer imediato, mas o ritmo da alma que sustenta o que já é. Um ritmo mais lento, sim, mas infinitamente mais poderoso. Porque nesse ritmo não há esforço, há frequência. E a frequência, quando estável, atrai. Não por gritar mais alto, mas por estar profundamente enraizada. Então comece a se observar, não com culpa, mas com compaixão. Sinta quando seu desejo vem com leveza e quando vem com vício. Sinta quando a dopamina está te guiando e quando é sua verdade que está falando. Porque só a verdade sustenta o campo vibracional da manifestação. E a verdade nunca corre, a verdade permanece. História real. Quando ela parou de tentar, tudo começou a acontecer. Ela se chamava Clara. E como muitas pessoas, ela buscava. Buscava respostas, buscava fórmulas, buscava o momento certo, a vibração certa, o pensamento certo. Passava os dias consumindo conteúdos espirituais, anotando frases em cadernos, testando técnicas de visualização, escrevendo listas de gratidão, tentando se manter positiva a cada segundo. Mas por dentro havia uma inquietação, uma espécie de cansaço disfarçado de disciplina. E embora dissesse a si mesma que estava confiante, no fundo,
Bem no fundo, ela sabia que não estava vivendo. Estava tentando controlar. Estava se esforçando para parecer alinhada, para parecer elevada, para parecer pronta. E quanto mais tentava, mais distante tudo parecia. A manifestação virava miragem, os sinais mais escassos e o corpo exausto. Foi então que, sem planejar, aconteceu algo diferente. Não foi uma grande revelação, nem um ritual. Foi um momento de rendição silenciosa. Clara sentou-se à beira da cama num dia comum e simplesmente suspirou. Sentiu que não podia mais forçar. Sentiu que não queria mais forçar. E naquele instante, algo dentro dela se abriu. Ela não desistiu do que queria, mas desistiu da luta. Desistiu da obsessão por fazer tudo certo. E nesse espaço novo, sem expectativas inflamadas, ela começou a viver com mais presença. Começou a tomar café sentindo o aroma, caminhar sentindo os pés, respirar com mais atenção, se cuidar por prazer, não por obrigação energética. E curiosamente, ou não tão curiosamente assim, as coisas começaram a se mover. Sem esforço, sem técnicas, sem metas diárias, apenas movimento natural. As mensagens chegaram. As oportunidades surgiram, as conexões se alinharam, mas não foi mágica no sentido fantasioso, foi um realinhamento profundo. Porque quando Clara parou de tentar, ela saiu da frequência do medo e voltou para o centro. O centro onde não é preciso provar nada ao universo, apenas ser, apenas sustentar o que se é. E ser, para Clara, foi lembrar que ela já era suficiente, que a sua energia não precisava estar o tempo todo alta, limpa ou perfeita. Bastava estar presente, coerente, gentil com ela mesma. E nesse novo ritmo, a vida fluiu. Fluiu com naturalidade, com doçura, sem explosões, sem promessas gritantes, mas com consistência. Porque quando a mente silencia, o campo se expande. E foi exatamente isso que aconteceu. Clara aprendeu na prática que manifestar não é correr atrás, é se alinhar. Que não é sobre desejar com força, mas sobre sustentar uma vibração com paz. E que não há como sustentar uma vibração elevada se você está esgotado tentando parecer evoluído. Quando ela olhou para trás, percebeu. Tudo começou a acontecer quando ela parou de correr. Quando ela deixou de lutar para vibrar certo e simplesmente começou a viver com verdade. O universo não responde ao esforço exagerado. Ele responde à frequência do que é leve, do que é honesto, do que é inteiro. E Clara, sem querer, descobriu a chave. O que você solta com sabedoria permanece com você com estabilidade. Porque não há frequência mais forte do que a de alguém que não precisa mais provar nada. Você não precisa atrair, você precisa sintonizar. A maioria das pessoas passa a vida tentando atrair, tentando convencer o universo de que merecem algo. Como se a manifestação fosse uma negociação, como se a vida estivesse lá fora esperando um sinal perfeito para então entregar o que você tanto quer. Mas a verdade é que você não atrai o que deseja, você sintoniza com o que é compatível com a sua vibração mais profunda. E essa vibração não nasce da sua vontade. Ela nasce da sua verdade, da sua presença, da sua coerência. Não se trata de repetir afirmações como um mantra vazio. Não se trata de controlar pensamentos a cada segundo, como se qualquer desvio fosse um pecado vibracional. Se trata de habitar com inteireza a frequência daquilo que já é parte de você. Porque a vida não responde ao que você pede, responde ao que você é, ao que você sustenta em silêncio, ao que você vibra mesmo quando ninguém está olhando. Quando você tenta atrair algo, há um espaço entre você e aquilo, um espaço que carrega ansiedade, carência, expectativa. Mas quando você sintoniza, não há espaço, há ressonância. Você e aquilo vibram em mesma linguagem, mesma altura, mesmo campo. É como mudar o dial de uma estação de rádio. A música já está tocando, a transmissão já está acontecendo. O que muda é o ponto onde você posiciona sua consciência. E essa consciência é moldada pelas escolhas que você faz, pela forma como você se trata, pelo tom da sua voz interna, pela coragem de descansar sem culpa, pela decisão de não viver se adaptando, mas se lembrando. Lembrando que você não veio aqui para lutar contra a corrente. Veio para lembrar da sua essência e deixá-la guiar sua frequência. Sintonizar não é sobre merecimento, é sobre congruência. Não é sobre esforço, é sobre entrega. E é por isso que muitas vezes o que você quer parece não chegar, porque você vibra na escassez enquanto pede abundância. Vibra na dúvida enquanto deseja certeza. Vibra na falta enquanto escreve sobre plenitude. O universo não pode te enganar. E não porque ele é cruel, mas porque ele é exato. Ele não entrega o que você quer. Ele espelha o que você vibra. E por isso a manifestação mais poderosa acontece quando você para de correr atrás e começa a escolher com mais presença.
Escolher se nutrir melhor. Escolher dizer não ao que te desalinhar. Escolher criar silêncio quando o mundo grita. Escolher ser inteiro onde você sempre se fragmentou. Você não precisa atrair o amor se você vibra como alguém que já é amor. Você não precisa atrair prosperidade se sua frequência já sustenta a gratidão real. Você não precisa atrair cura se você caminha com compaixão por si. Não se trata de buscar, se trata de permitir. Permitir que a sua energia diga por você. Permitir que sua presença se torne tão verdadeira, tão vibrante, tão estável, que o universo simplesmente reconheça: é ali, é agora, é com você. Porque não há força mais magnética do que alguém em paz consigo mesmo. E é aí nesse ponto que tudo começa a fluir. Não porque você forçou, mas porque você lembrou. Lembrou que não veio para atrair, veio para sintonizar com quem você realmente é. E isso é o suficiente. Sempre foi. E agora que você compreendeu que não se trata de atrair, mas de sintonizar, respire fundo e guarde essa verdade no lugar mais sagrado da sua consciência. A sua frequência é a senha. O seu estado interno é o código. E a sua presença é a ponte. Tudo aquilo que parece estar distante de você, na verdade, está apenas separado por um nível vibracional. E quando você sobe, tudo muda. Tudo se reconfigura. As portas que estavam fechadas se abrem sem esforço. As respostas que pareciam inalcançáveis surgem em sincronicidades tão perfeitas que você entende. Nunca foi sobre o mundo externo. Sempre foi sobre o quanto você está alinhado com aquilo que deseja experienciar. Não é magia, é física energética. Não é superstição, é coerência com a inteligência criadora que opera silenciosamente em cada respiração, em cada pensamento, em cada batida do seu coração. Se esse conteúdo ressoou com você, compartilhe esse vídeo com quem está nessa jornada de despertar. Isso ajuda não só o canal, mas também a expandir essa consciência para mais pessoas que, assim como você, estão prontas para acessar um novo nível de entendimento e manifestação. Deixe nos comentários o que mais tocou você hoje. A sua história importa, e cada palavra escrita aqui cria uma rede poderosa de conexão vibracional. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Estamos construindo uma comunidade de almas despertas que não apenas buscam, mas escolhem viver de forma intencional, alinhada e poderosa. Esse vídeo faz parte de uma série criada especialmente para quem deseja mergulhar mais fundo nos mistérios da vibração, da consciência e da manifestação real. Então, se você quer continuar nessa jornada, explore os outros vídeos do canal. Cada um deles foi feito com intenção, presença e uma linguagem que fala direto com o seu campo energético. Você não está aqui por acaso. Você foi guiado. E a partir de agora, cada decisão que você toma com consciência se torna uma semente vibracional plantada no terreno fértil da sua nova realidade. Este canal está comprometido com a expansão de uma nova consciência, profunda, prática e transformadora. E a sua presença aqui fortalece esse propósito. Gratidão por você estar aqui e até o próximo vídeo.